Bueno, mi gente, abra su Biblia. No livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Um texto que todos conhecemos, ou já leemos de alguma maneira, e que eu hasta já prediquei sobre parte deste texto, pero hoje eu quero trazer um novo enfoque. Um novo enfoque. Alejo, eu quero trazer um novo enfoque hoje. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Só um minuto. Então vamos a ler. Assim diz a palavra de Deus. Por lo demás, todos encontraram? Estão aí com a Bíblia? Assim diz a palavra de Deus. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes em el Senhor e em el poder de su fuerza. Revístanse de toda a armadura de Deus, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos não é contra gente de carne e hueso, sino contra principados e potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda a armadura de Deus, para que quando llegue el día malo, hay días malos, mira, para que llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Portanto, manténganse firmes e farrados com el cinturão de la verdad, revestidos com a coraza de justicia e com os pés calçados, com a disposição de predicar o evangelho de la paz. Además de todo esto, protéjanse com o escudo de la fé, para que puedan apagar todas as flechas incendiárias del maligno. Cubram-se com o casco de la salvación e esgriman la espada del Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orem em todo tempo, com toda oração e súplica em el Espírito, e mantenham-se atentos, sempre orando por todos los santos. Vamos a orar. Padre, abre nossos corações, Senhor, nossa mente, para poder entender e receber a semilla de la palavra de Deus. Que nós podamos hoje sair de aqui livres, edificados por tu palavra, Senhor. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amigos, nós apenas arrancamos com um novo ano, sim, pero um ano que nós amamos, ou em todas as igrejas nós estamos creyendo e amando este ano de 2022, o ano de la vitória. Pero como eu prediquei aqui el 31, el mensaje está já em nosso canal em YouTube. El año de vitória significa também um ano de muitas batalhas. Não há grandes vitórias se primeiro não há grandes batalhas, se não há grandes lutas. E arrancamos desta maneira, dizendo que se tu terminou o ano, vendo, assim como eu, vendo uma grande batalha delante de ti, meu irmão, não era para desesperar-se, era para alegrar-se, porque sabemos que ao final desta grande batalha, desta grande luta, o Senhor nos vai proveer uma grande vitória também sobre ela. Nossa vida está em Ele, nós dependemos de Ele, estamos puestos em Ele, ou seja, nós entendemos o que o salmista vai dizer, que muitas são as aflicções del justo, pero el Senhor nos livra de todas elas. Então, nós creemos em esta verdade, em la primeira parte del versículo e em la segunda parte del versículo, porque há gente que crê apenas em la primeira parte del versículo. Muitas são as aflicções del justo. A la persona é verdade,
estou vivendo a aflição. Pastor, você não sabe como, pastor. Empezou. A pessoa não crê. Aí eu digo a segunda parte que está em el mismo versículo. Pero el Senhor los libra de todas ellas. Aí a pessoa, será? Ah, pastor, será? Não, eu creio em toda a Bíblia, hasta em la capa. Hasta em la capa. Eu creio em lo que es, em lo que está. Então, eu creio que vão haver muitas batalhas, mas eu creio também que minha vida puesta em Deus me garantiza em Ele muitas vitórias com Ele. Estão aqui comigo? Então, minha gente, eu creio que por isso começamos o ano. Deus puso em meu coração. Não sei se você está entendendo o que nós estamos fazendo estes dias, mas Deus puso em meu coração, talvez por isso, começar o ano falando sobre batalha espiritual, sobre oração. Começamos o ano fazendo ayuno. Há gente que, eu estou solo, minha gente, em el ayuno, ou há gente comigo? Ayuno, oração, estamos lendo o Novo Testamento, orando e todo. Começamos em isso. E minha gente, ha sido uma loucura estes dias. Sim ou não, Lico? Ha sido uma loucura. Deus trazendo coisas novas. Nós arrancando o ano de la maneira que há que ser, lendo a Bíblia, instruyendo-nos, orando. Sim. Então entramos neste momento de uma batalha, de verdadeiramente uma guerra, de guerrear, minha irmã. Sabe, a vida cristiana, ela é isso. Ela é uma vida de guerrear, de entender, de ver, mais allá de lo que nossos olhos podem ver. E Pablo, aqui neste texto de Efésios, ele não está falando sobre outra coisa que não seja uma batalha espiritual. Ele está falando de uma batalha espiritual. Deixa eu te digo algo, creyendo-lo ou não, há uma batalha espiritual. Creyendo-lo ou não, há algo mais allá de lo que nós estamos vivendo naturalmente. E neste campo mais allá, há influências e há resistência divina também sobre as influências malignas. Neste campo que vai mais allá de lo que eu posso apenas mirar aqui e correr com minhas próprias mãos, há algo sucedendo, minha gente, e que se nós pudiéramos abrir nossos olhos espirituais, nós íamos a ver que por detrás de muitas coisas que estamos peleando, há influências malignas sobre pessoas, sobre coisas, e nós estamos peleando com o que não é, ou com as armas que não são, ou com a estratégia que não funciona para ele. Por isso Pablo para um tempo para poder ensinar-nos, para dizer-nos que esta batalha não é contra carne nem sangue, é contra estes espirituais, potestades, governos. Há alguém comigo aqui? Sabe quando eu fui consagrado pastor, há alguns anos atrás, meu irmão estava em um auditório como este. Mira como é a coisa. Estava em um auditório como este, e havia como alguns pastores sentados aqui, e havia aqui como uma mesa grande com outros pastores, e havia a igreja, a família, todos atrás, e eu passei 2h30 contestando algumas perguntas. Al final, eles se reúnem allá atrás para dizer assim: não, eu creio que sim, aquele muchacho, sim, se vazou. Ou então, não. Esperar um pouquinho mais, há coisas. E uma vez me contaram na história que teve um muchacho que estava como eu, nessa situação, que lhe perguntaram e sobre batalha espiritual, sobre os demônios e todo isso. Aí o muchacho disse assim: não, eu não creio que existem estas coisas. Eu não creio. E perguntaram a segunda, a terceira vez, e ele disse: não, eu não creio nestas coisas, não creio. E quedou firme nisso. Os pastores saíram para reunir-se atrás, e óbvio, o pastor que era o presidente começou a dizer: mira, desafortunadamente não podemos aprovar o muchacho que todavia está despreparado neste lado e tudo, vai ter muita dificuldade. Aí um pastor mais anciano, mais antigo, eles contam que ele se levantou e disse: irmãos, eu les puedo dizer algo, vamos aprovar o muchacho. Ele era assim: se o problema é apenas este, apruebe o muchacho.
em 3 meses ele vai cambiar de ideia. E aprovaram ele, muchacho. E seguramente ele cambiou de ideia. Sabe por quê? Porque o que nós vemos é menor de lo que nós não podemos ver. A palavra de Deus vai dizer em 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. Assim diz a palavra de Deus: por lo tanto, não nos desanimamos, e aunque por fora nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de dia em dia, porque estes sofrimentos insignificantes e momentâneos produzem em nós uma glória cada vez mais excelsa e eterna. Por isso, não nos fijamos, versículo 18, de 2 de Coríntios capítulo 4. Por isso, não nos fijamos em las coisas que se veem, sino em las coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporales, pero las que não se veem são eternas. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Vai dizer assim: por la fé entendemos que Deus criou o universo por meio de sua palavra, de modo que lo que agora vemos foi hecho de lo que não se veía. Lo que nós não podemos ver foi a matéria-prima para criar todo lo que nós podemos ver. E se isso foi a matéria-prima para criar lo que nós podemos ver, então eu vou concluir aqui que lo que não podemos ver é mais real de lo que nós podemos ver. Estão aqui comigo? Apenas por la palavra ele dijo e todo se criou. Ele ordenou e todo se foi hecho. Há uma realidade por detrás de lo que nós estamos aqui. Como se chama isso? Palpear? Assim se diz? Como? Palpar. Palpar. Em português, apalpar. Pronto. Palpar. Há algo mais, minha gente, deixa eu lhe contar, pero com grande equilíbrio, o que eu vou contar. Entenda hasta o final. Uma vez eu estava fazendo um evangelismo já em Brasil. Estávamos fazendo um evangelismo em uma região mais difícil e tudo isso. E eu me acordo que eu estava com um amigo e todo. E aí chegou um man que começou a falar um montão de coisas, borracho de cair-se no piso. E começou a falar um montão de bobadas em contra de nós. E falando. E eu me acordo que eu me acerquei a este man e le disse a ele assim: hermano, eu posso orar por ti. Eu posso orar. E ele seguia falando: eu posso orar por ti. Minha gente, isso sucedeu. Eu vi, estava já. Ele disse: pode orar. Eu puse a mão na cabeça dele e caiu endemoniado. Endemoniado em el piso. Eu orei por ele em el piso. El man se levantou como se não hubiera tragado uma gota de álcool. Minha gente, saiu o olor. Ele não estava mais borracho. Ele começou a conversar comigo normal. Naturalmente. Normalmente. Há textos na Bíblia. Quem está fazendo a leitura, eu creio que esta semana não leímos, que Jesus echou fora um demônio de uma pessoa que estava enferma e a enfermidade se foi, junto com ele demônio. Eu não estou dizendo que todos os que estão borrachos estão endemoniados. Amém? Estão aqui? Não é isso. Porque se fora seria muito fácil. Vamos na calle, oramos por todos e echamos fora e se acabou a bebida em el mundo. Não é assim. Não é assim. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes nós estamos peleando por algo que em verdade não é. Às vezes você está peleando com uma vecina que o problema não é a vecina. Por isso você tem que amá-la. O problema é o que está influenciando ela, assim que ela nem sequer sepa o que é. Pero quando não entendemos que estamos em uma batalha, estamos guerreando aqui com armas que não são. Está compreendendo? Estamos peleando com armas que não são. E não entendemos que por detrás desta pessoa
há algo que necessita ser quitado, e que isso que necessita ser quitado não vai sair de tanto que eu hable e de tanto que eu eche cantaleta com esta persona. Isso vai sair com minha rodilha em el piso, predicando o evangelho e trazendo esta persona para o conhecimento de Cristo. É por isso que com a persona que te persigue em el trabalho, minha irmã, é por isso que com a persona que você está sentindo-se tão atacado, a Bíblia habla para que você lo ame. Estão aqui comigo? Todavia há crente aqui querendo guerrear. Por isso que a Bíblia está dizendo: ama, ama, predica a Ele, ora por seus inimigos. Que loucura, pastor! Como? Orar por mim, porque mis irmãos vão mais allá de seu entendimento. São com ferramentas espirituais que nós vamos a vencer certas batalhas. Pero o texto que Pablo aqui está predicando a nós sobre pelear esta batalha espiritual. Lo primeiro interessante, Pablo habla também de uma maneira de pelear, como nós cristianos peleamos esta batalha. Em nossa mente, quando nós falamos de batalha, há uma película em português chamamos Rambo, assim se diz, Rambo. Rambo. E nós quando pensamos em uma batalha espiritual, pensamos em Rambo. Que Deus está tirando granada de aqui, pero viene dos del diablo, e estamos aqui em meio a isso. Pastor, vindo uma batalha, o diabo está... Não, minha irmã. Quando nós falamos de uma batalha espiritual, há alguns princípios que primeiro nós devemos conhecer. E o principal de eles é que o diabo já é um derrotado. Jesus lo venceu em la cruz. Está aqui. Está aqui. Ele foi derrotado em la cruz. Pero lo que ele pode fazer hoje é mentir a los que não têm conhecimento desta verdade. Quem não entende esta verdade está peleando, minha irmã. E se tu queres pelear, ele vai pelear contigo. E vamos de aqui, vamos de allá, e granada, pá, e bomba, e isso. E o outro recebi esta semana, eu estou barrito, pastor. 3 meses barrito, 5 meses, porque ele me atacou muito forte. E eu estou, minha irmã, e quando te vas a levantar, quando vas a ser igreja, verdadeiramente? Vamos, e aí, não, e isso, irmão, tu estás aceitando o que não deveria aceitar mais. Porque ele já foi derrotado em la cruz. Há uma outra postura que nós usamos para guerrear, que não é mais esta. Pablo, 3 vezes neste texto, ele vai falar sobre esta postura de nós. E é o que eu vou destacar aqui. Por 3 vezes, primeiro em el versículo 10, mira o que ele vai dizer: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 13: portanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestido de la coraza de justicia. Versículo 14: portanto, manténganse firmes. Está acompanhando isso? Pode acompanhar? Portanto, manténganse firmes. Versículo 13, perdão, eu falei del 13 e leí o 14, agora vou ao 13. Por lo tanto, echen mano de toda a armadura de Deus, para que quando llegue el dia malo, puedan resistir hasta el final e permanecer firmes. Mi gente, la repetición en la Biblia significa algo. La repetición en la Biblia no es un error de digitación. La repetición en la Biblia es alguien inspirado intentando comunicar con nosotros que eso es importante. Que devemos llamar y mirar con más atención eso aquí. Y por 3 veces, em 8 versículos ou 9 versículos, Pablo, hablando sobre batalha espiritual, ele vai dizer: lo que necessitam, ou todo isso, é para que ustedes se mantenham firmes. Hoje eu quero que tu salgas de aqui, e em lugar de quedar defendendo-se de las bombas apenas, eu quero que tu te levantes e se mantenha firme em algumas verdades que nós vamos a dizer aqui. La última semana eu falei sobre
no dar lugar al diablo. No dar lugar. Porque quando eu estou firme e posicionado aqui neste lugar, a palavra de Deus habla que Ele não pode quitar-me de aqui. Eu vou citar de novo, 1 de Juan capítulo 5. El que nació de Dios permanece en Dios y el enemigo no lo puede tocar. Yo no estoy en una guerra con Él aquí. Venga, y vamos, y Él me empurra, y yo empurro. No. Yo estoy firme aquí. Y cuando Él viene para poder derrubarme de aquí, yo lo que voy a hacer es permanecer firme y resistir. Há gente que habla assim: pastor, como eu hago para que o diabo não nos tente mais? E eu vou responder a esta pessoa: meu irmão, morrendo-se. Não há outra maneira, porque mientras estamos aqui nesta carne, o papel dele sempre vai ser tentar-nos, pero el de nosotros sempre vai ser resistirlo. E isso não vai cambiar. Só em la eternidade isso vai cambiar. Ai, pastor, porque eu estou sendo tentado, pastor. Isso é muito difícil. Que batalha, que luta, meu irmão. Sim, todos nós estamos. Mas Deus também, Ele disse que não há uma provação que nós não vamos a poder suportá-la. Estão aqui comigo? Ou já desistiram? Vamos? Então eu não vou falar sobre a armadura de Deus. Óbvio que está óbvio aqui que Pablo ele empieza a falar sobre lo que é manter-se firme. Então ele vai começar a usar uma figura de um soldado romano para falar de las partes de la armadura, para trazer um entendimento, uma ilustração de lo que verdadeiramente há que manter-se firme. Ele não está falando de la coraza, ¿sí? Sino que ele está falando de la justiça. Ele não está falando de um casco, ele está falando de la salvação. Amém? Pero usando na ilustração. Então, outro dia nós vamos falar sobre isso em algum momento, aunque eu creio que já nós falamos disso. Pero eu quero falar apenas de três fundamentos, três suelos ou três rocas que nós devemos permanecer firmes, para que Ele não nos quite do lugar e para que nós podamos vencer ou seguir vencendo esta batalha. Então, o primeiro fundamento, a Bíblia diz, obviamente deve haver outros, mas eu saquei apenas três, por el tempo. Pero a Bíblia diz, em primeiro lugar, que nós devemos permanecer firmes em la fé. 1 de Coríntios capítulo 16, versículo 13, se quer anotar. 1 de Coríntios capítulo 16, versículo 13. A palavra de Deus vai dizer assim: mantenham-se atentos e firmes em la fé, sejam fuertes e valientes. Eu vou ler uma vez mais: mantenham-se atentos e firmes em la fé, sejam fuertes e valientes. Mantener-se firme em la fé, mis hermanos, é mantener-se firmes em nossas convicções. É manter-nos firmes em lo que nós creemos. Há uma palavra que eu la veo em la Bíblia, em alguns momentos, Pablo habla em Romanos, sobre essa palavra que é arraigado. Assim se diz em espanhol também. Arraigado. E eu amo essa palavra porque vem de raiz. Você já tentou sacar um árbol del piso? Alguém já lo tentou? Aí, André... já lo tentou correr, ou às vezes você pensa que vai conseguir um árvore mais pequeno, intenta, não consegue. Sabe por quê? Porque uma vez que as raízes entraram na terra e que elas estão completamente já como entranhadas, eu não sei se há esta palavra, mas já profundizada na terra, não há vento, não há lluvia, não há persona, não há alguém que pode correrla e sacá-la de aí. Está firme em la fé, eu entendo alguém que está arraigado em la fé, alguém completamente comprometido com lo que crê, al ponto que ventos, sugerências, circunstâncias, dificuldades vão a aparecer,
pero já chegou tarde demasiado, porque a raiz já se profundizou. E eu já estou completamente arraigado em minha fé, completamente comprometido com o que eu estou creyendo. A palavra de Deus vai dizer allá em Efésios capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 13 e 14, pero el contexto é que está falando sobre el Jesus que vino a dar dones a los hombres. Vai dizer, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e maestros. Versículo 12 vai dizer, com el fim, ou com el propósito de preparar los santos para a obra del ministério. E aí o versículo 13 vai dizer hasta quando, ou qual é o objetivo disso. Vai dizer, hasta que todos cheguemos a estar unidos por la fé e el conhecimento del Hijo de Deus, hasta que cheguemos a ser um homem perfeito, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira isso. Aí versículo 14 vai dizer, para que já não seamos niños flutuantes. Há alguém aqui comigo? Ele vai dizer assim, mira. Eu vou ler uma vez mais. Hasta que todos cheguemos a estar unidos por la fé e el conhecimento del Hijo de Deus. Conhecer, arraigar-nos. Eu entendo esta verdade, já entrou em meu coração, alcançou minha mente, minhas atitudes, eu já não la dejo jamás. Ele vai dizer, esse é o objetivo, hasta que cheguemos a ser um homem perfeito e a la medida de la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo, hasta que crescamos espiritualmente, hasta que seamos maduros espiritualmente. E aí ele vai seguir dizendo, para que já não seamos niños flutuantes, arrastrados para todos lados, por todo viento de doutrina, por los engaños de aquellos que emplean com astúcia artimanhas engañosas. Há gente que é niño flutuante, há gente que a raiz todavia não profundizou, e chega a qualquer informação, e a pessoa diz, será que é verdade? Niño flutuante. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Niño flutuante. Não está arraigado todavia em sua fé. E chega a alguém que pode ser a mais grande bobada. Não tem fundamento. Não tem nada, não tem Bíblia. Se criou. E a pessoa, será que é verdade? Pastor, estou tão em dúvida. E minha irmã, não há que pueda ser eu. Minha fé eu defendo eu. Minha experiência com Cristo sou eu, minha vida com Cristo. Sou eu sei quem Ele é em minha vida, eu sei. Sabe, aunque eu pudiera convencer-te, pero este convencimento não funciona para nada. A primeira dificuldade você vai deixar de novo, sabe por quê? Porque não se trata de um convencimento mental. Se trata de uma obra do Espírito em nosso coração. E se eu não estou arraigado em isso, minha irmã, em algum momento minhas raízes superficiais vão ser quitadas. Há alguém aqui comigo? Sim. Uma pessoa que tem a raiz verdadeiramente em lo que crê. A pessoa que verdadeiramente está firme em lo que é uma pessoa que entende que está completamente firmado em la roca e que podem venir los vientos. Sabe por quê, minha gente? Jamais isso vai deixar de existir. Eu sou cristiano desde que nasci. Mis tios pastores, e sempre houve. Que Jesus é uma mulher, que isso, aquilo, outro. Sempre houve. Agora, quem não está arraigado e não entende a coisa, está, será que agora eu vou por outro lado? Niños flotantes, arrastrados por todo o vento de doutrina. Meu irmão, tenha sua experiência com Ele, Senhor. Leia a Bíblia você mesmo. Estando aqui, não estou dizendo creia em mim, estou dizendo leia a Bíblia. A mesma Bíblia que eu leio todos os dias está aí, leia. Para que não seas arrastrado,
pero lea com o entendimento que o Espírito Santo te dá. Com o conhecimento e o entendimento, com a revelação que o Espírito Santo te dá. A palavra de Deus vai dizer, deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos a correr por el tempo. A palavra de Deus vai dizer, já em el livro de Mateus capítulo 7, a qualquer que me oye estas palavras e las pone em prática, lo compararé a um homem prudente que edificou sua casa sobre la roca, cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo, porque estava fundada sobre la roca. Quem é la roca, mi gente? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Vamos allá. Por outro lado, a qualquer que me oye estas palavras e não las pone em prática, lo compararé a um homem insensato que edificou sua casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa e esta se vino abajo e sua ruína foi estrepitosa. Pergunta não necessita contestar-me, apenas queda mirando hacia adelante que nadie vai saber que é contigo. Aonde está firmada a sua casa? Ei, aonde está firmada a tua casa? Sobre a roca. Eu amo a palavra de Deus. Jesus se morreu por mim em uma cruz e eu fui salvo por Ele. Minha vida está puesta em Cristo e nada me vai roubar esta verdade em meu coração. Ou será que é sobre a arena? Eu amo o ambiente. Me gusta, é tão bonito, pero la primeira circunstância, a casa já se volou. Há creyente aqui comigo? Número 2, que a Bíblia diz que também devemos estar firmados em el mismo Espírito. Filipenses capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus vai dizer: passe lo que passe, comportem-se de uma maneira digna do Evangelho de Cristo. De este modo, já seja que vaya a verlos ou que, estando ausente, solo tenga notícias de ustedes, sabré que siguen firmes em um mesmo propósito, lutando unânimes por la fé del Evangelho. Eu vou ler em outra versão, a versão revista Reina Valera Contemporânea, eu creio que é isso. Solo comportem-se ustedes como es digno del Evangelho de Cristo, para que já sea que vaya a verlos ou que me encuentre ausente, sepa eu que ustedes siguen firmes em um mesmo espírito e lutando unânimes por la fé del Evangelho. Em uma versão usou o mesmo propósito e em outra versão o mesmo espírito. Está falando de unidade, firmes em la unidade. Pero ¿sabe qual é nossa dificuldade de compreender a unidade? Eu vou dizer, há uma frase muito bonita e verdadeira que nós decimos, que é a frase: Deus tem um propósito para a sua vida. Há alguém que lhe gusta essa frase? Eu amo esta frase. Quantas vezes já la usaste para algo? Muitas vezes. Deus tem um propósito para a sua vida. Mi gente, é mentiras? Não. Pero o problema é que quando nós decimos Deus tem um propósito para a sua vida, em nossa humanidade, o que nós pensamos é que eu tenho um propósito de Deus para mim, que há um outro propósito de Deus que é para ela, que há um outro propósito diferente de Lico, que é para ela, como se houvera 1 bilhão de propósitos diferentes de Deus. Nós temos o costume de todo levar para nós mesmos e sobre nossas necessidades e lo que desejamos alcançar em nossa vida. Meu irmão, não está equivocado para ti dizer que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, pero eu te quero trazer outro entendimento sobre o que é ter um propósito de Deus. Deus ele não tem 550 milhões de propósitos. Deus tem um propósito, que é alcançar o mundo, que é que o nome de Ele seja reconhecido aqui neste lugar, que a terra reconozca, que toda a rodilla se doble, que toda língua confesse que Ele é o Cristo e que Ele é o Redentor. Agora, quando eu recebo a Jesus como meu Salvador, eu entro em el propósito de Ele.
y empiezo a vivir el propósito que es de Dios, el único propósito de Él. Y mientras yo empiezo a vivir el propósito de Él, mi vida también empezará a ir bien. ¿Por qué? Porque las cosas cooperan para el bien de que aman a Dios y que viven según su propósito. No es el mío, Ramiro, es el propósito que es de Él. Yo entrego mi vida a Él, yo pertenezco a Él. Y digo así: Señor, mientras yo te sirvo, yo soy confiante que está planeando el mejor para tus hijos, Señor. Pero nosotros somos egoístas, creyendo: no hable conmigo porque yo tengo propósito. Te voy a contar algo: mi propósito es más grande que el suyo. Mentiras. Mi propósito es amar al Señor y que el nombre de Él sea conocido por toda la tierra. Él vino aquí, se murió en una cruz para traer salvación al perdido. Él subió al cielo, resucitó, subió al cielo, y Él va a regresar para buscar la novia de Él. Y mientras tanto, nosotros estamos aquí para poblar, para aumentar la población del cielo y envaciar el infierno. Y el propósito de Dios se va a cumplir. En Mateo capítulo 24 va a decir: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Hay creyente conmigo aquí? Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces está consumado. El propósito está hecho, se acabó. Pastor, significa entonces que mi propósito de tener una casa, pastor, de casarme, de tener una familia, de tener un carro, mi padre, yo estaba aquí sentado pensando que era hoy que Él me iba a dar. Te voy a decir algo: no hay problema para Dios regalarte un carro. ¿Qué es un carro para Dios, mi gente? No hay problema para Dios regalarte una casa, lo que sea, no hay. ¿Qué es eso para Dios? Ahora, mientras yo vivo el propósito que Él tiene y yo vivo el centro de su voluntad, mientras me ocupo en buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, Él sabe lo que nosotros necesitamos para el cumplimiento de este propósito. Él sabe. Ele não nos derrou, Ele não nos abandonou, Ele está cerca e Ele sabe. Ele sabe: hijo, venga comigo, eu sei. Hay alguém aqui comigo? Oh, mi gente, ¿puedo contar algo a ustedes? ¿Puedo abrir un paréntesis aquí y contar algo personal? ¿Puedo? Que me vino aquí en la mente. Mi gente, yo tengo un carro. Mira isso. Eu vou contar isso é uma bobada para mim. Mas eu quero apenas que você entenda, ilustrar isso. Isso é uma bobada. Sabe, nós sempre fuimos para todos os lados. Carmen e eu, os que estão com nós, sabem. Sabe, eu jamais falei: mire, por favor, você tem, por favor, dê-me um carro. Ou você, junta com você. Eu cheguei aqui contando uma história. Minha gente, vocês não sabem, igreja, como necessito de um carro. Vocês já me viram nascer isso? Não. Pero quando Carmen estava para terminar o embaraço, vou resumir a história. Um pastor de Brasília me envia um vídeo. Disse assim: Ramiro, um montão de alunos de um seminário, estamos aqui neste momento orando por ustedes. E os alunos orando, esta coisa louca, e todos correndo orando, e todo falando e orando: Ramiro e Carmen em Colômbia, que abra as portas, que a igreja prevaleça, orando por el propósito que é de Deus. Ele disse: mientras estávamos orando, Ramiro, el Senhor puso em nosso coração que ustedes têm que ter um carro. Mira isso, eu não pedi nada. Eu não hice nada. Eu, pastor, como assim? E levantamos uma ofrenda. Por exemplo,
Vou dar um exemplo, não foi isso, mas 10 milhões. Levantamos uma ofrenda aqui, 10 milhões, pode enviar, vea um carro. E ele disse assim, este valor eu sei que não alcança para comprar um carro para que nós queremos para vocês. Pero eu te envio o valor ou eu guardo comigo hasta que Deus provea lo que falta. E eu disse assim, pastor, guarda contigo, porque senão eu gasto isso com a igreja. E ele sabia que era. Ele disse, então é melhor eu guardo isso. Ele guardou o valor. De repente, eu já havia me olvidado. Você sabe que quando Deus quer fazer algo, você não necessita quedar peleando para que isso se cumpra. Você tem que descansar. Eu não pensava, mas isso foi em dezembro. Minha filha nasceu el 1 de dezembro. Isso foi antes ou na semana. Depois eu estou aqui normal, já era fevereiro ou março. Já havia olvidado isso, o valor estava já com ele. Eu seguia como seja com Anne, com Carmen, e vamos e todo, seguia haciendo, visitando os grupos, haciendo lo que seja. De repente uma pessoa fala, pastor, meu carro está aí em Medellín, corre o carro por favor, para que você pueda ir com sua hija e todo. E eu listo, pero eu não fui por el carro, porque me dava como medo de passar algo e o carro não é meu. E eu vi que esta pessoa estava vendendo o carro, eu vi o anúncio, pero era como, vamos a dizer assim, 18 milhões. E não eram os 10, não, pero não é. Eu tenho 10, tiene 18, não é. Déjalo aí, está bem. Não é. A pessoa, um mês depois, me chama, pastor, então eu vi que não corriste o carro, porque me disseram que sigue em el parqueadero. Pode tomar o carro e pode ir com ele para fazer o que necessite por agora, mientras eu estou fora de aqui e todo. E eu não, mira, eu te conto algo, não me gusta, eu não necessito, passou isso, eu estou esperando uma oportunidade. Essa pessoa, que passou? E eu, passou isso. Em sério que passou isso? E eu, sim, passou isso. Pastor, então deixa eu te conto a verdade. Deus me dijo que este carro hay que ser de ustedes. Me pasa apenas el valor que está con usted y el carro es tuyo. Gente, com ou sem carro não me importa. Eu ia seguir haciendo a obra de Deus. Está aqui. Eu não estava ayunando por um carro. Eu não estava desesperado por um carro. Eu não estava nem aí para ele. Pero Deus sabe lo que nosotros necesitamos, e mientras vivimos el propósito de Él, Ele pode mover algo em um país e alguém a miles de quilômetros de distância em outro país, para que todo se pueda alinear al propósito que es de Él. Todas as coisas, Romanos 8. Ahora bien, sabemos que Deus dispone todas as coisas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. E por último, número 3, para terminar, mi gente. Número 3, na terceira base que devemos estar firme, que a palavra vai dizer, está aí mesmo em el livro, em Efésios, que é firmes em el Senhor. Firmes em el Senhor. A palavra de Deus vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 10, vai dizer, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes em el Senhor e em el poder de su fuerza. Filipenses capítulo 4, versículo 1, vai dizer, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo e estranho muito, ustedes que são minha alegria e mi corona, manténganse assim firmes em el Senhor. Que é estar firmes em el Senhor? Estar firmes em el Senhor, meu irmão, significa que independente de la circunstância, de lo que estamos passando, de lo que seja, pertenecemos a Ele e não vamos a sair mais desta posição. Lo que cantamos aqui, la gracia de Él es suficiente y de este lugar yo no salgo más. Si abro mi nevera y la nevera está llena, yo pertenezco al Señor. Pero si al otro día yo abro mi nevera y la nevera está vacía, yo sigo perteneciendo al Señor. Se eu estou na empresa crescendo, avançando, eu pertenço ao Senhor. Pero se me echan mañana, eu sigo pertenecendo ao Senhor.
Si Él se fue de mi relación y se fue de aquí y ya no tengo más, yo pertenezco al Señor. Y si mi relación es restaurada, yo pertenezco al Señor. No hay circunstancia y no hay absolutamente nada afuera de quien Él es que me va a decir y determinar qual é a intensidade que eu vou viver para Ele. Eu sencillamente vivo para Ele e ponto final. Estando a meu lado ou estando afuera, tendo todo ou tendo pouco, estando em destaque ou estando escondido por detrás das muralhas, não me importa, minha vida é de Cristo. E não há outro dueño para ella. Ei, meus irmãos, não há outra maneira de entender o Evangelho. Sabe por quê? Porque se eu busco ao Senhor apenas para ter algo que eu necessito, então eu não estou buscando ao Senhor, eu estou buscando algo. E isso é idolatria. Entenderam? Se eu busco ao Senhor, vou à igreja, eu busco ao Senhor, eu tenho, mas é porque eu quero tanto casar-me com Ele, Senhor, com Ele, é porque eu quero isso, Senhor. Então, tu não estás buscando ao Senhor, estás buscando a Ele. E Deus, Ele não aceita ser apenas o meio, Ele há que ser o meio para o final também. Ele é todo para nós. Minha vida está em Ele, minha vida é para Ele. Ele me resgatou del império de las tinieblas e Ele me levou para o reino de su amor. Te vou contar algo. Nadie que está aqui foi capaz de morir-se por ti em uma cruz. Eu não lo hice por minha esposa, aunque eu la quiero mucho, pero eu não lo hice. Apenas Jesus. Ele não considerou que o hecho de ser Deus era algo que deveria aferrar-se, pero se envaziou e vindo em forma de servo, e encontrando-se em forma humana, Ele se humilhou, sendo obediente hasta la muerte e muerte de cruz. E por isso Deus lo exaltou a la mais alta posição e le dio el nombre que está por encima de todo el nombre, para que diante ou frente ao nome de Jesus se doble toda la rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es Él. Se nós estamos aqui por Ele, hermano, não há outro sentido. É Ele. Al final é Ele. Ei, você pode poner-se sobre seus pés.